Olá pessoal, tudo certinho? É, Estamos começando aqui o primeiro vídeo do canal Desvendando o Mormonismo. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu pensei em dar uma introdução do que é o canal, né? Então, o canal é para falar sobre minhas experiências dentro do mormonismo, né? Eu passei 7 anos dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Mais conhecido como os Mormons, né? E assim, o canal vai ser muito para falar sobre isso, né? Minhas experiências, né? Sobre a doutrina também e sobre a história, principalmente a história de Joseph Smith, que é a sua principal figura. E hoje, né, no primeiro vídeo, vamos aproveitar para falar do próprio Joseph Smith, né? Uma questão que envolve tanto a história da igreja quanto a doutrina da igreja. E vocês estão vendo aí, né, a imagem. Hoje vamos falar sobre a primeira visão de Joseph Smith. A primeira visão, que é algo muito importante para a igreja. Tanto é que os missionários, né, é uma das lições que eles dão para as pessoas quando as pessoas vão se batizar na igreja. E eu também recebi essa lição, né, e é uma coisa assim que é mencionado muitas vezes, né, quando você está lá na igreja, né, algo de suma importância, porque se a primeira visão de fato aconteceu, então toda a igreja está baseada numa verdade. Agora, se não aconteceu, já se sabe, né, qual é a resposta. Então, é claro, né, só tinha ele lá no bosque como testemunha, mas eu não queria entrar em questões históricas, né, até porque isso pode ser falado em outro vídeo, mas eu queria falar sobre algumas contradições que há sobre essa primeira visão. Bom, para começar, né, contradições entre a própria Bíblia e a tal primeira visão. Por que eu digo isso? Porque a igreja, ela aceita como obras padrão, né, livros sagrados, escrituras, 4 livros: a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Eu posso fazer vídeo sobre esses outros 3 depois, né? Mas falando sobre a Bíblia, né? Por que a primeira visão de Joseph está em desacordo com a Bíblia? Então, vamos lá, né? Bom, o relato da primeira visão é o seguinte, para resumir assim, né? Joseph diz ter visto o Pai e o Filho, Deus e Jesus Cristo, descerem no pilar de luz enquanto ele orava num bosque. Nessa oração era para saber qual igreja ele deveria se filiar, qual igreja era correta, a igreja verdadeira. E ele diz que Jesus Cristo disse para ele que nenhuma das igrejas era correta e que através dele, Joseph, o evangelho seria restaurado em toda a terra. Bom, é isso que ele contou, né? Mas o que é que acontece? A igreja, ela tem como obras padrão, significa que ela usa 4 livros como escrituras sagradas: a Bíblia, o livro de Mórmon, a Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor, né? Então, se eles são considerados escritos sagrados, então por que existe uma tal contradição entre a Bíblia e a primeira visão de Joseph? Que contradição é essa? Bom, é o que vamos ver agora. Então, coloquei aí um texto para vocês, tá em Êxodo 30, capítulo 30, dos versículos 17 a 20. Vocês podem, pessoal, se quiserem ler o capítulo todo,
porque aí vocês vão ter uma compreensão melhor, né? Ver o contexto. Mas só esses pequenos versículos mostram o que eu estou querendo dizer. Moisés, vou nem falar o 17, vou falar logo o 18, disse assim: Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória, Moisés dizendo isso para Deus. Aí Deus disse para Moisés, porém, ele disse, eu farei passar sobre ti a minha bondade, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse ele mais, o Senhor, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, pessoal, a pergunta que eu faço, baseado nesse texto, é como pode Joseph ter visto a Deus, o Pai, se o Senhor disse que nenhum homem poderia vê-lo, porque senão iria morrer. Jesus, a gente sabe que Jesus veio à Terra, né? Todo mundo que estava ali presente viu Jesus. Agora Deus, o Pai, é complicado isso, né? Eu gostaria, né, muito que houvesse alguma explicação, mas eu ainda não encontrei sobre isso. Tá certo, pessoal? Então, né, esse texto acaba trazendo muitos questionamentos, né? Mas tem outro, esse é do Velho Testamento. Agora eu vou colocar um do Novo Testamento. Vejam só, pessoal, o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Diz a seguinte: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele nos revelou. Ou seja, quer dizer que o entendimento que se tinha no Velho Testamento e no Novo Testamento dos profetas, né, pessoas que escreveram, é que Deus nunca foi visto por ninguém nem vai ser visto. Porque Deus, ele é um ser transcendental, né? É um ser infinito. Se é que pode me entender, o que é diferente do que o mormonismo acredita. Que Deus, ele tem, digamos assim, atributos diferentes do que a Bíblia diz que ele tem. O mormonismo ensina isso. E é o que a gente vai ver agora. Olha o que diz esse texto aí, de Doutrinas e Convênios 130, versículo 22. O Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não for, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Vejam só, pessoal. Ele afirma em Doutrinas e Convênios que Deus, o Pai e o Filho têm carne e osso. Deus tem corpo de carne e osso. E o que será que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos ver então. Então, olha aí, pessoal, esse texto aí, mais um texto do Evangelho de João, João 4:24. Diz o quê? Diz exatamente o contrário. Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. E a gente sabe que um espírito não é um corpo, porque um espírito não tem carne nem ossos. Então foi isso, pessoal. Esse foi um vídeo, né, que eu falei sobre a primeira visão. Então, pessoal, se vocês gostarem, dêem um joinha aí, compartilhem, comentem, porque ajuda. Porque o meu objetivo é disseminar, né, informação, né? Que eu quero que as pessoas saibam disso, né? Saibam a verdade. Não quero que ninguém saia da igreja, mas eu quero que elas possam saber a verdade que está por trás de tudo que elas acreditam. Então é isso, pessoal. Até a próxima.